Fala pessoal, beleza demais? Eu sou o Filemon, sou químico industrial, especialista em cosmetologia, 20 anos de vivência em indústria de cosméticos, fundador do software Consolidaí, software exclusivo para a indústria de cosméticos. Mas estou passando esse vídeo para poder conversar com você, que tem tido muito trabalho na parte técnica e quero de algum modo ajudar você a reduzir aí 80% do seu trabalho manual, talvez até mais, um pouco menos, mas acredito que 80% é bem factível de se resolver, tendo em vista que a maioria das indústrias de cosméticos operam de um modo muito manual na parte técnica. E eu vou listar aqui com você alguns pontos e deixar aí de sugestão para que você, responsável técnico, gestor de qualidade, garantia da qualidade, possa buscar aplicar isso aí na sua indústria e reduzir o seu tempo para executar certas tarefas e evitar retrabalho e uma série de outras dores de cabeça que um profissional desse departamento, desse segmento dentro da indústria de cosméticos acaba enfrentando. Beleza? Então, meu objetivo é levantar aqui com vocês alguns pontos. Eu tenho aqui algumas anotações e quero compartilhar com vocês. E o primeiro ponto que eu quero levantar, para você reduzir aí o seu tempo na sua operação, no seu dia a dia, é levantar dados de dossiê para a parte de registro, notificação de produto cosmético. A Anvisa tem uma legislação específica. Em 2025 teve uma atualização do sistema para notificação de produto, para registro de produto. Então é muito importante que você consiga reunir de um modo mais rápido possível as informações para que você consiga levar para o site da Anvisa. Algumas indústrias fazem isso de um modo muito aleatório, de catar informações de vários lugares para poder ir lançando no sistema da Anvisa, mas a minha recomendação para que você tenha mais eficiência e eficácia nisso é que você reúna tudo em um único lugar, monte um documento prontinho, que eu costumo chamar de dossiê, inclusive no Consolidaí já é feito isso de modo automático, mas se você quiser ainda operar fora de sistema, minha recomendação é que você reúna todas essas informações de modo muito confiável, muito robusto, para você depois subir para dentro do sistema da Anvisa. Então você vai reduzir aí ao máximo o seu trabalho manual. Obviamente com um sistema que faça isso para você automaticamente, no caso o Consolidaí pode te ajudar, é possível fazer via software. Um segundo ponto é a respeito de laudos e etiquetas. Então, essa questão dos laudos e etiquetas é muito importante você padronizar também esse processo, seja o laudo de produto acabado, laudo de matéria-prima, laudo de material de embalagem, etiqueta de material fracionado, de referência futuras. Tudo isso tendo uma padronização, uma organização prévia, uma lógica o mais bem estabelecida possível, vai reduzir também o seu trabalho manual, para que a cada momento você não tenha que ficar emitindo etiquetas, laudos, numerando eles, de modo que você tenha robustez suficiente para apresentar isso no momento de uma inspeção. Obviamente, no sistema como o Consolidaí, você já consegue isso de um modo muito mais prático, amarrado, prontinho, mas caso você ainda não veja ainda a necessidade, faça isso de um modo mais robusto possível, de alguma outra maneira, mas fique atento para o seu tempo de retrabalho, para que você não tenha uma economia no sentido de não usar o software e acabar tendo um outro custo maior, que é de mão de obra. Um terceiro ponto é você ter as fórmulas prontas para a ordem de produção. O que eu quero dizer com isso é um trabalho muito grande do time de pesquisa e desenvolvimento de fazer, desenvolver, de testar e validar uma fórmula, estabilizar aquela fórmula, aprovar com o cliente se for um caso de terceirização, ou aprovar com o mercado se for um caso de marca própria, que seja. Então você vai ter que desenvolver essa fórmula e aprovar. Depois, na hora de levar ela para uma escala maior, grande escala, você vai precisar de transcrever a escala, de levar isso para a sua ordem de produção. É muito importante que você faça algum tipo de processo para garantir que essa transcrição não gere problemas, erros, falhas. No caso do sistema do Consolidaí, do qual sou fundador, essa geração de fórmula no seu P&D automaticamente já transcreve ela para sua produção, para sua ordem de produção. Então você que gerencia uma indústria de cosméticos, tenha esse cuidado de arrumar uma forma de transcrever de um modo adequado para você não ter perda de informações e prejuízo financeiro de erro de produção. Um quarto ponto que eu quero deixar aqui para você é a questão da garantia da qualidade. Para se receber uma inspeção na Anvisa, você sabe muito bem que tem que se reunir muitos documentos, alvarás da própria indústria, documentos da própria indústria, às vezes documentos de fornecedores, você vai ter que ter documentos de todas as suas matérias-primas, de todas as suas compras,
é extintor que tem que trocar, é bombeiro que tem que olhar, VCB no caso, né? Na maioria dos estados é obrigatório apresentar. Dedetização, limpeza de caixa d'água, validação de uma série de processos. E para você se lembrar de todas essas documentações, tenha uma metodologia muito específica para te lembrar de não deixar nada vencido. Isso é fundamental para que você não tenha problemas na hora de receber uma inspeção. E se o fiscal tocar o interfone da sua indústria nesse momento, você saber tranquilamente que você pode recebê-lo e ter as informações para poder passar para ele de modo pronto. Um sistema, obviamente, vai te ajudar a fazer isso com a mão nas costas, mas caso você ainda não tenha um sistema, procure uma forma de padronizar isso para que você consiga receber essa inspeção de modo muito prático, reduzindo assim o seu trabalho manual, que é o objetivo desse vídeo. Um quinto ponto, estabilidade. Os testes de estabilidade são obrigatórios perante a Anvisa. Crie um calendário com lembretes e organizado o suficiente para que você não se esqueça de fazer aquelas análises nos dias necessários, né? Então, você começou a estabilidade hoje, você sabe que daqui a 7 dias você tem que fazer a análise do pH, você não pode esquecer de fazer naquele dia, senão você vai acabar tendo um problema na hora de ter robustez regulatória, documental, de registro, para poder apresentar para uma fiscalização. O ideal, obviamente, é você ter um software que te ajude nisso. Se você ainda não tem, procure uma forma de automatizar, de deixar isso bem organizado, para que não dependa de manualmente ter que ficar lembrando disso. O sexto ponto é a respeito de cosmetovigilância. A Anvisa mudou em 2025 as regras de cosmetovigilância e se você quer ter uma indústria estruturada para reduzir 80% do seu trabalho manual, estruture de modo adequado com base na nova legislação a questão de cosmetovigilância. Certamente esse ano, na hora de você renovar o alvará, vai ser cobrado de você esses documentos, esses dados, e você precisa seguir essa nova legislação. Caso você queira utilizar o Consolidaí, a gente já tem isso tudo muito mais organizado, já estruturado de modo sistêmico. Caso ainda não esteja no seu momento de utilizar um sistema, estruture de um modo que você não tenha que ficar perdendo tempo de ficar alimentando isso de um modo que te dê retrabalho e canseira e dor de cabeça. No sétimo ponto, a respeito de validação de sistema. Você que é da parte técnica, de algum modo a sua indústria usa algum tipo de sistema, ainda que na parte comercial, um pouquinho da produtiva, cada indústria tem a sua realidade, e o sistema que você usa aí, você precisa apresentar uma documentação de validação. Então, se você quiser evitar dor de cabeça, você precisa de validar o sistema que você já tem aí, ou já contratar um sistema que já tem uma validação ali paralela. Obviamente, o Consolidaí, por exemplo, você contrata o Consolidaí, eu não posso, o Consolidaí, o nosso time não pode validar o software para você, a legislação não permite isso, mas nós já entregamos de bandeja uma documentação suficiente para que você preencha os dados específicos, os seus dados, e preencha os questionários e tenha aí já essa informação robusta, estruturada para que você faça essa validação. Pois bem, esses são 7 pontos aí que eu separei que vão te ajudar a reduzir 80% do seu trabalho manual aí na sua indústria. Então você vai ficar muito mais bem estruturado se você aplicar todas essas dicas e insights que eu passei aí para você. Indústria de cosméticos dá muito trabalho, realmente, mas com uma estrutura bem feita, isso é reduzido exponencialmente. Com o Consolidaí nem se fala, tendo em vista que nós só atendemos indústrias de cosméticos, nós não atendemos outro segmento, somos o RP específico para a indústria de cosméticos e consolidamos toda a sua operação num único lugar. Se te interessa esse assunto, aqui na descrição vai ter algumas informações, provavelmente na tela o editor vai colocar também alguma coisa, mas o nosso objetivo aqui nesses conteúdos é ajudar você que está aí no front. Talvez esse vídeo não vai ter milhares de visualizações, mas vai conseguir alcançar você que está aí no dia a dia da operação e que precisa de algum tipo de material para te ajudar a ir amadurecendo em relação a esse assunto. Se isso foi bom para você, deixa aí sua curtida, deixa aí seu comentário, quero poder contribuir com vocês, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. No canal tem muita coisa, dá uma maratonada aí nos vídeos para você absorver cada vez mais informações. Informações são valiosas para você fazer essa indústria onde você está continuar crescendo. Tá bom, gente? Grande abraço e até a próxima.